Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Portal Espiritual e no vídeo de hoje eu quero falar sobre o apego material. Esse é um tema que eu estava pensando essa semana e lembrando aqui de situações do cotidiano, de pessoas ao meu redor e comecei a rir sozinho com algumas situações. O apego material é um dos fatores que atrasam a evolução da humanidade, nós sabemos disso. Por causa do apego às coisas, às pessoas, a gente se sente preso. Esse apego só nos faz ficar cada vez mais preso à Terra. A gente veio aqui para aprender o desprendimento e a sentimentos negativos, aprender a conviver e vários outros. Eu lembro dos meus pais, que teve muito apego. Meu pai sempre morou em residência. Em uma dessas residências tinha um sótão. E esse sótão era cheio de materiais recicláveis, cheio de coisa, de peça. Era mais peça de carro, de coisa desse tipo. Eu não sei se ele ia consertar algum carro ou ia trocar alguma peça e ele não jogava a peça fora, ele guardava. Tudo que ele ia fazer, ele não jogava fora, ele guardava. E isso acabava acumulando. Chegava um ponto de o quarto estar cheio. Minha mãe também sempre trabalhou com casa de noiva, ela tinha uma loja de aluguéis para eventos, para noivas, essas coisas, e ela tinha um quarto cheio de cacarecos. Ela alegava sempre a frase que eu vou guardar porque amanhã eu vou precisar. As pessoas materialistas sempre usam essa frase, vou guardar hoje para que eu use amanhã. E esta frase ela só firma para você algo negativo, que amanhã você não terá condição de comprar o que você vai precisar. Na nossa vida deveria ser assim, sempre. Nunca guardar coisas que a gente pensa que um dia irá utilizar. Isso é uma frase dos materialistas que gera uma negatividade. Pronto, se eu guardo é porque um dia eu irei utilizar. Se eu irei utilizar é porque eu não, com certeza, não terei dinheiro para comprar essa peça nova. Então você já está aí atraindo alguma energia que não é benéfica para você. É a energia da escassez. É a mesma coisa da pessoa que é compulsivo por alimento. Ele guarda com medo de faltar. É um medo de faltar que acaba estragando as coisas. Ele não sabe nem o que tem ali e acaba estragando. E essa frase, ela é justamente reforçada pela espiritualidade inferior. Por quê? Porque ela quer você preso à terra. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai criar uma situação para que você, ao ter guardado aquele objeto, aquela peça, ela cria a situação que você vai utilizar, que você vai precisar. Aí na sua cabeça você reforça essa questão, olha, se eu não tivesse guardado isso, se eu não tivesse guardado aquilo, agora eu estaria precisando de ter que comprar. É justamente essa ação, é esse pensamento, essa atitude é para gerar esse apego. E ela, a partir daí, ela passa, como ela usou, como ela utilizou, todas as coisas que ela vai fazer ou comprar, quando ela troca, ela guarda aquele anterior, porque eu vou guardar porque essas peças eu poderia utilizar. A minha vida toda eu trabalhei muito com artesanato. E eu tive muito essa questão do apego também, de guardar coisas porque eu trabalhava com artesanato, meu hobby era artesanato, e eu tinha um quarto cheio de coisinhas, né, dessas cacarecos para você trabalhar. Eu tinha uma colega de trabalho que ela também trabalhava com artesanato. Pessoal, a casa dela é uma casa grande, e a parte de cima era o ateliê dela. Esse ateliê deveria ter uns 100 metros quadrados. Esses 100 metros quadrados em cima era somente objetos inutilizáveis. Ela guardava naquele intuito de dizer, vou guardar aqui o que um dia eu vou utilizar. Realmente ela deveria, de 1.000 ou 100.000 peças que tinham ali, ela deveria usar 20, 30 no máximo. No máximo ela conseguiria utilizar. Era muita coisa dos diversos tipos de materiais que vocês possam imaginar. A gente imagina o ferro velho. O ferro velho ele só contém ferros. Nesse caso, esse sótão dela, esse estoque de materiais acumulados, ele tinha do ferro, madeira, vidro,
tudo o que você pudesse imaginar, papel, papelão. E nesse sótão ainda tinha parte embaixo e ela criou uma parte suspensa. Que essa parte suspensa era cheia de papelões que ela utilizava muito para reciclagem. Vocês não têm noção do tanto de coisa que tinha. E na minha vida toda, como eu sempre frequentei o espaço dela, eu tentava colocar na cabeça dela que ela deveria mudar as atitudes. Mudar um pouco as atitudes. Por quê? Porque nós sabemos que tudo na vida ela precisa circular. A Terra ela está em movimento, ela não para. Tudo tem que estar em movimento. O dinheiro ele se movimenta, ele está em circulação, ele não para, ele não está estagnado. Então você imagine tudo aquilo parado. Ela nunca iria ter tempo para parar para limpar tudo ou catalogar o que tinha ali. Isso é um fato. E tinha coisas ali que já estavam empoeirado há mais de não sei quantos anos. Segundo os relatos dela, tinha coisa de mais de 30 anos. Você imagina essa peça parada por 30 anos, uma energia estagnada, algo que cria uma atmosfera não muito boa. Eu não me sentia bem ali. Minha cabeça começava a rodar e meu corpo começava a ficar meio. Eu me sentia pressionado. É como se você tivesse uma bomba atômica em cima da tua casa. Na verdade, é mais ou menos isso, porque são muitas energias. Tudo tem energia. Você imagine aí, tudo tem energia. Aí ela ia ganhando coisas, uma pessoa trabalhava com um determinado material, aí falecia, aí a filha procurava pessoas para doar, imagina aí, ela era uma pessoa próxima, recebia aquela doação, outra pessoa ali falecia, o material dela, essas pessoas que faleciam também eram apegadas. Aí você imagina, ela recebe essa energia dessas pessoas que também são apegadas, junta com a outra que é apegada, junta da outra que é apegada, você imagine aí a quantidade de energias deletérias que fica nesse ambiente. Vocês não têm noção. Ou até algumas pessoas devem ter noção, já deve ter entrado num local assim. Eu recentemente fui convidado para ir a um local, um ateliê também, de uma pessoa que trabalha com quadros, muito bonito, bem famosa ela. E a casa dela é assim, como fosse um quarteirão. Ela tem a casa principal, que também é cheia de cacareco. Ela tem uma casa atrás, na parte de trás do quintal, uma casa que é grande. Essa casa deveria ter uns 300 metros quadrados. Essa casa de 300 metros quadrados, que fica atrás no quintal dela, é totalmente destinada a cacarecos, a objetos que ela guarda para trabalhar no seu ateliê, nas suas artes. Aí eu te pergunto, você acha que ela utiliza um terço de tudo aquilo? É como eu citei anteriormente. Daqueles objetos que aquela pessoa tem, naquele espaço da casa dela em cima, ela no dia a dia ela deve utilizar no máximo 10 peças. No máximo 10 peças. Por quê? Porque as peças principais ela tem próximo a ela, no local onde ela trabalha. Porque porque aquele espaço em cima era só para guardar as peças. Ela tinha o espaço que ela trabalhava, que era separado. Aí o espaço que ela trabalhava, que era separado, tinha as peças que ela utilizava no dia a dia. Aquelas que ficavam guardadas era só para quando ela fosse precisar de algo. Ah, eu quero criar algo aqui, ela ia acabava procurando algo para criar, ia lá buscava aquelas peças. Aí a casa dessa senhora, eu passava o dedo assim, quando ela não estava vendo, tinha tubos e tubos tinha mantimentos, potes grandes de vidro, cheio de coisas, cheia de miçangas, de tudo que você possa imaginar. E eu, quando ninguém estava vendo, eu passava o dedo ali, pessoal, aquela poeira que estava ali naquele objeto, eu acho que deveria ter mais de 10 anos. Por quê? Porque uma pessoa que tem um negócio desse, um estoque absurdo desse, ela não tem tempo de pagar, ela não tem tempo de fazer uma limpeza geral naquilo e nem vai contratar uma pessoa para pagar porque seria muito custo e a pessoa talvez não arrumasse nem uma pessoa para limpar tudo aquilo. Porque se ela fosse limpar tudo aquilo, eu acho que precisaria de um mês. Imagine, o que eu observo é mais essa parte de apego
tem essa questão das pessoas que trabalham com artes. Normalmente, pessoas que trabalham com arte, ela tem esse apego, ela guarda muita coisa. Não são todos, mas o que eu percebi é que uma maioria que trabalha com artes, ela tem cacarecos em casa. É um apego e não doa, pessoal, não doa. E eu tentava no meu dia a dia conversar com essa pessoa e eu dizia assim: fulana, doe uma parte dessa coisa que você não utiliza, vai parecendo coisas novas. Você não pense que eu estou guardando para utilizar um dia. Quantas, tem quantas coisas aqui que você não sabe nem o que tem? Ela dizia, tem coisa realmente que eu não sei nem o que tem. Existem materiais aí que eu não sei nem o que é, não sei nem o que tem aqui embaixo. Eu digo, pois é, porque você nunca tem esse tempo de mexer nisso. E a energia fica parada, fica acumulada, estagnada. Eu tentei, por 10 anos, fazer com que ela conseguisse doar esse material, porque ela não utilizava. Aí eu consegui um primo que trabalhava com reciclagem, e na época ele tinha um caminhão grande, esse caminhão deveria ter uns 7 metros de carroceria. Pessoal, ele saiu, ele ficou até pé da vida comigo, porque desse caminhão ele disse que só aproveitou 4 a 5 coisas, somente o que ele aproveitou foi de 4 a 5 coisas. E nem foram coisas que ele tinha, que ela separou desse espaço lá. Foram coisas que ela deu depois a ele, para ele levar no final, que foi uma pia, alguma coisa assim mais de valor, sabe? Então foram essas únicas coisas que ele disse que teve valor. Aí eu disse, ô meu irmão, pense que você fez uma caridade a uma pessoa. Somente isso, você fez uma caridade, ajudou uma pessoa e pronto. O caminhão, quando ele saiu, eu fiquei olhando o caminhão com ele, eu disse assim, esse caminhão vai virar. Pessoal, além do espaço grande dele, ele ainda colocou umas grades do lado que subia, sabe, de material de reciclado. Era muita coisa, papelão era boia, papelão era um absurdo. E eu ficava rindo com ela naquela situação. Eu não sabia se ela estava rindo ou chorando. Mas que a gente ria da questão do carro, que ele pendia para lá e para cá. Coitado, meu Deus do céu, quando eu lembro, eu dá vontade de rir assim, da situação. Mas porque era uma comédia, assim, uma coisa que era um absurdo, que eu imaginava a quantidade de materiais que poderia sair de um espaço, de uma residência. Que uma pessoa pudesse guardar aquela quantidade de coisas. Aí você me pergunta, e ela desfez de tudo? Não. Ainda ficou algumas coisas lá para desfazer no dia a dia, porque era muita coisa. E assim, segundo o que eu vejo, o que eu observo, existe uma peça raiz. Imagine uma planta que você está cuidando ali em um vaso pequeno. Aquela raiz, ela vai tomar conta daquele vaso. Ela vai chegar numa proporção que ela vai pedir um vaso novo, que ela vai começar a estourar. Aí você vai ter que trocar o vaso para um maior. Vamos supor que existe uma peça raiz, uma planta raiz naqueles cacarecos. E essa peça-chave, ela enraiza todo o ambiente. Aí o que é que ela faz? Ela pede mais espaço cada vez mais. Cada vez que você traz mais coisas, ela vai pedindo mais, e ela vai atraindo mais cacareco, mais objetos de inúteis que só servem realmente para reciclar nessas indústrias que fazem reciclagem. E tem coisas que não dá nem para reciclar. Essa peça raiz, ela está ali trazendo essa energia, ela está fortalecendo essa energia. Essa casa, ela decidiu alugar. Aí, como ela decidiu alugar, ela teve que doar mais coisas, foi doando. E o pensamento dela era esse: se eu colocar no lixo, eu estou colocando no lixo, estou colocando para fora, estou descartando algo para o lixo. E eu tentava colocar na cabeça dela o seguinte: você não está colocando esses objetos no lixo, você está colocando num espaço que as pessoas que catam lixo, eles irão reciclar, eles vão separar esse material e vender. Esse dinheiro vai servir de alimento para eles. E as pessoas que compraram esses objetos, elas irão utilizar esses objetos. Se elas irão guardar, aí é outra coisa, né? Mas o que eu estava tentando colocar na cabeça dela na época era que isso tudo que ela guardava sem utilidade já estava gerando renda. Esse dinheiro já estava servindo para comprar o alimento do dia, o pão de cada dia daquelas pessoas que catam lixo. Então, seguindo esse princípio, ela já ficava mais feliz, ficava mais ali satisfeita com tudo aquilo. Mas foram muitos anos de tentativa, muitos anos. Só Deus e eu sei o quanto eu tentei. Fui bem persistente mesmo com ela. É muito difícil.
E já encontrei pessoas também, outras pessoas com esse pensamento, mas não tive tempo de tentar ajudar ali de uma forma. A senhora que eu visitei nessa casa foi uma. Eu nunca mais eu voltei lá, não sei mais como é que está a situação dela. Com certeza deve estar na mesma. E assim, ela foi morar numa casa de praia. Aí, na casa de praia, ela criou um quartinho lá para, como fosse uma despensa, para colocar coisas mínimas. Depois, como eu viajei, como eu fui morar em outro estado, eu passei 2 anos sem vê-la e eu voltei lá. Quando eu voltei, depois de 2 anos, aquele quartinho no quintal, que era um quartinho de 2 metros quadrados, agora era quase como se fosse uma casa de quintal. Ela já tinha mais ou menos uns 6 metros quadrados. Aí eu perguntei, o que foi que houve ali com aquele quartinho? Ela disse, não, meu irmão que vinha morar aqui, mas decidiu não vir. E eu sabia, e ela sabia inconscientemente, que o irmão é muito capitalista. O irmão dela é muito urbano. Ele jamais abandonaria a cidade grande para morar numa cidade pequena no litoral próximo à praia. Isso não são todas as pessoas que fazem, né? Ela fez porque era um propósito de vida que ela tinha, uma vontade grande e ela realizou isso. Mas não são todas as pessoas que faria isso, né? Abandonaria a cidade para morar. E ela está aposentada hoje, graças a Deus, e pronto, decidiu passar a vida dela, o resto da vida dela, de uma forma feliz, tranquila, saudável. Mas não são todas as pessoas. Sabendo ela inconscientemente que ele não ia, aquilo tudo foi, sabe o que, pessoal? Mais um complô da espiritualidade inferior para que pudesse reforçar cada vez mais esse instinto de materialidade que ela tem, esse instinto de acumuladora, para reforçar mais ainda o apego que ela tem às coisas materiais, a objetos. E veja bem, o quartinho já estava enchendo novamente, cheio de coisas. E eu perguntava, o que é isso? O que foi que houve? E eu ainda vi alguns objetos que era da casa antiga, da cidade grande, que ela levou para o interior. E tinha uma peça que tinha uma energia muito forte. E eu dizia, olha, eu estou vendo aquela peça X, lembra daquela peça? Que era uma estatueta de papelão. Aí ela, eu lembro, ela está aqui, não está nessa casa? Ela disse, está, enterrada no quintal. Menos mal, por quê? Porque a atitude dela de enterrar aquela peça, que é uma peça que ela, como é papel, ela vai se deteriorando na terra, né, e vai dando uma nova forma de vida. E onde era essa peça, hoje é uma árvore. Então a árvore vai transmutar toda aquela energia, vai ressignificar. Vai demorar um pouco, vai, porque eu ainda estava sentindo a negatividade da peça. Então vai demorar um pouquinho, mas vai ser transmutada essa energia. Aí vamos ao outro material. Lembra daquela árvore raiz, a peça raiz que eu falei? Essa danada dessa peça raiz, ela levou para casa de praia, sem saber que era a peça raiz, porque não tem como saber qual é a peça raiz. E ela levou essa árvore para a casa de praia, que foi justamente isso que aconteceu. A peça raiz, ela vai enraizando naquele ambiente, energeticamente, vai criando raiz para que ela possa tomar o espaço. E depois que tomar o espaço, ela vai tomar outros espaços. E assim, daqui a um tempo, a casa dela estará envolto a uma quantidade enorme de materiais recicláveis, de cacarecos. Da última vez que eu vi, eu já vi isso. Não só dentro da casa, como fora da casa. Como ela não tem mais alguém para ficar ao lado ali, ajudando nesse contexto, acordando, abrindo os olhos, fica difícil você sozinho realmente conseguir sair dessa situação. Eu sei porque eu passei por isso e a gente se fortalecia. Quando essa pessoa ia lá em casa, eu perguntava a ela, e aí, que é que tá melhorando o negócio? Aí ela dizia, tá, mas precisa isso aqui, tá precisando da outra, uma reformada aqui, beleza. Quando eu ia no espaço dela, ela me perguntava, e aí, tá ficando bom? Eu disse,
melhorando, mas bom não está. Eu, eu era bem realista, sabe? Aqui ainda está muito, ainda meio denso o negócio. Mas sempre foi essa questão de um estar ajudando o outro, fortalecendo, tentando fazer com que o outro evolua. A gente tinha muitas essas conversas de evolução sobre espiritualidade. Ainda temos, de vez em quando, por telefone, mas não era como pessoalmente. E assim, pessoal, o que, que eu quero dizer? O que, é que eu quero citar com esse exemplo? É que realmente nós precisamos nos desprender para que essa energia não nos envolva, não nos prenda à Terra, porque a Terra ela já é cheia de armadilhas. E mais uma já é demais, né, pessoal? Mais uma já seria demais. Então é isso que eu quero trazer nesse vídeo de hoje, esse exemplo. Tente fazer uma reciclagem, tente olhar até roupas. Às vezes nós que moramos em apartamento, nós temos espaço ali, coisas poucas, que a gente precisa jogar fora. Eu ainda utilizo, eu gosto de fazer coisas, eu gosto de ter minha malinha de ferramentas. Eu sou uma pessoa ainda que eu gosto muito dessa questão da malinha de ferramentas, de ter o material ali guardado, porque eu gosto de fazer, de renovar as coisas, móveis, essas coisas, dar um tapa ali, eu gosto de mexer no carro. Eu tenho ainda essa questão de gostar de mexer nessas coisas. E eu tenho muito material guardado. E de vez em quando eu tenho o hábito de jogar fora. Eu faço essa reciclagem, eu dou uma geral, eu vou olhando o que é que está acumulado. Como eu conheço a energia, eu vejo que está há muito tempo acumulado. Aí eu vou fazendo essa triagem, fazendo esse movimento. Tento não deixar aquilo parado por muito tempo. Então façam isso. Olhe o guarda-roupa, o que é que está parado, o que é que pode doar. Olhe o seu espaço, olhe a sua despensa. Veja todos os cantos da sua casa. Veja o que é que está há muito tempo estagnado. E doem aquilo. Não coloque na sua cabeça aquela questão que um dia eu vou precisar. Quando você precisar, você vai ter condição de comprar um novo. Pense dessa forma. E assim você irá mudar a sua forma de viver. E também procure, quando você for visitar pessoas que você tem essa abertura, procure dar esses conselhos quando você vê que a pessoa é muito apegada e guarda muitas coisas. Tenta ser também um exemplo. Seja o exemplo, faça e depois tente ajudar as pessoas a fazer aquilo que você faz e que você se sente melhor com aquela atitude. É isso que eu quero deixar no vídeo de hoje. Fiquem todos em paz e até o próximo vídeo.